Olá, olá, bom dia, alunos. Vamos lá para mais uma aula, atividade. Então, vai ser postado agora no dia 9 uma atividade sobre o último conteúdo que nós vimos, que foi força normal. Então, esse vídeo eu vou resolver 2 exercícios para auxiliar vocês a estarem resolvendo a lista de exercícios, caso o aluno necessite. Então, a última matéria que nós estudamos é a força normal. A força normal, ela é uma força de contato, lembre disso. Tem que haver contato para que eu tenha a força normal. Com isso, contato de quê? De 2 ou mais corpos. Então eu tenho aqui o chão. Sobre esse chão eu vou ter um corpo apoiado sobre ele, de massa M. Então nós sempre vamos partir desse desenho. Qual que é a primeira força que eu represento? Foi a primeira que nós vimos, que foi a força-peso, dentro da aplicação das leis de Newton. A força-peso, ela é uma força vertical para baixo e ela é aplicada pela Terra sobre todos os corpos em sua superfície. Como esse corpo está apoiado sobre uma superfície, eis que surge então uma força chamada força normal, que é do contato desse bloco com a superfície. A normal, ela é sempre perpendicular à superfície. A superfície está na horizontal, ela vai estar na vertical. E sempre contrária à compressão. Então essa caixa, como ela está sendo puxada para baixo, então a compressão é para baixo. Então a normal, ela é no sentido contrário. Então, para calcular a normal, toda vez que o corpo estiver apoiado sobre uma superfície horizontal, livre de qualquer outra força, sendo a força resultante igual a zero, a normal vai ter o mesmo valor do peso. Lembra, andar no plano, eu não sinto, entre aspas, o peso do meu corpo. Por quê? Porque a normal anula o peso. São forças que têm a mesma direção. Se for apoiado sobre a superfície horizontal, o mesmo valor, só que estão em sentido contrário. Então a normal anula o peso. Lembra, quando eu estou no plano inclinado, isso já não ocorre, porque o peso continua sendo aplicado para baixo pela Terra, e a normal, como é perpendicular à superfície, nesse caso, ocorre que ela vai ficar inclinada, então uma não anula a outra. Então vamos lá para o exercício. Pessoal, a lista de exercícios de vocês contém 4 exercícios. E abaixo tem mais 2, que está escrito exemplos. Não é necessário resolver na lista, que são os exercícios que eu estou fazendo. Então eu já coloco o enunciado abaixo para que vocês tenham o enunciado. O primeiro exercício aí do exemplo, ele diz o seguinte, então 01, que é o primeiro que está na parte de baixo dos exemplos. Ele fala, um bloco de massa 2 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana horizontal. Ok, já nós vamos partir daquele desenho tradicional. Superfície plana horizontal e eu tenho um corpo que está apoiado sobre ele. Qual que é a massa desse corpo? 2 kg. Geralmente eu gosto de colocar a massa aqui no canto, para não confundir com a mesa. Então vou voltar novamente no enunciado. Ele fala, um bloco de massa 2 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana, sob a ação apenas de 2 forças. Ele me fala quais são essas forças que eu tinha que desenhar. Ele vira e fala, quais são essas forças? O seu peso e a força normal. Então nós vamos desenhar. O peso é uma força vertical para baixo, que é aplicada pela Terra sobre todos os corpos em sua superfície. A outra é a normal. Onde é que surge a normal? A normal surge do contato do bloco com a superfície. E ela é sempre perpendicular à superfície, contrário à compressão. Ok. Aí o exercício fala, aí fala, né, o peso e a força normal exercida pela superfície. Aí ele fala, a partir de determinado instante, aplicamos ao bloco uma força vertical para baixo. Então, a partir de um certo instante, inicialmente em repouso, mas você vai ver que ela continua em repouso.
Porque a força que está sendo aplicada é uma força vertical para baixo. Então vai vir alguém aqui, ó, e vai aplicar uma força vertical para baixo, de intensidade 20 newtons. Aí ele vira e fala, dados, deu o valor para você da aceleração da gravidade. Vamos lá, quais são os dados que ele me deu? Ele me deu a massa, que foi de 2 quilogramas. Ele me deu o valor dessa força, que foi uma força de 20 newtons. E ele me deu a aceleração da gravidade, que foi de 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele pede no item A? Aí vamos resolver. No item A ele vira e pede, calcule a intensidade da força normal antes da aplicação da força. Então, esquece essa força aqui nesse primeiro momento. Nesse caso, se eu não tenho essa força, eu só tenho duas forças sendo aplicadas nesse corpo. Como ele está numa superfície horizontal e não existe essa força, eu quero o valor da normal. Então, para esse caso, a normal vai ser igual ao peso. Então, a normal é igual. Como que eu calculo o peso? Eu posso vir aqui e colocar massa vezes a gravidade. Então, nesse caso, a normal é igual. Qual que é a minha massa? 2 kg. Qual que é o valor da aceleração da gravidade? 10. Então, a minha normal vai ser de 20 newtons. Então, daí, ele queria que eu calculasse a normal antes da aplicação da força. Aí, agora vem a letra B. O que ele diz na B? Ele vira para mim e fala, calcule a intensidade da força normal depois da aplicação da força. Esse corpo, pensa, ele está parado, eu estou empurrando ele para baixo. Ele vai entrar em movimento? Não. Então significa que essas forças elas estão em equilíbrio. Se está em equilíbrio, lembra, vai haver uma igualdade das forças. Quantas forças eu tenho para cima? Apenas uma, que é quem? A normal. Quantas forças eu tenho para baixo? Eu tenho duas, que é a força que eu estou aplicando mais a força peso. Então, dessa forma que eu encontro. Então, eu quero o valor da normal é igual. Qual que é o valor dessa força que eu estou aplicando? Ele me deu que é 20 newtons. Mas qual que é o valor da força peso? Você pode calcular fora ou já pode pegar pela que você tem aqui. Eu sei que é 20 newtons. Então, para esse caso, a minha normal vai ser igual a 40 newtons. Então, tá aí a resolução do primeiro exercício que vai te auxiliar na resolução da lista. Pessoal, voltando, agora nós vamos para o exercício 2. O que ele diz? Consideremos um bloco de massa 8 kg que está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana horizontal. Sabe, professor, o enunciado é o mesmo do outro. Eu sempre falo que os enunciados em física são muito parecidos, justamente para ficar mais fácil para o aluno. Então, ó, considerando um bloco de massa 8 kg, então esse bloco tem uma massa de 8 kg e ele está inicialmente em repouso. Então, primeiro momento em repouso. Sobre uma superfície plana horizontal. Ok. Sob a ação apenas de duas forças. Então, quem são essas forças? Sempre lembre, a força peso, que é aplicada sobre todos os corpos em sua superfície. Como eu tenho contato do bloco com a superfície plana horizontal, eu tenho a normal, que é sempre perpendicular à superfície. Ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície. E o sentido é contrário à compressão. Aí ele vira e fala, ele continua. Ele fala, né, de duas forças, uma força peso e a força normal, exercida pela superfície horizontal. Ponto. Aí ele fala, em determinado instante, aplicamos ao bloco uma força horizontal. Aplicamos no corpo uma força horizontal. A outra, você lembra que ele falava que era na vertical para baixo. Agora ele fala que a partir de um certo instante, passa a agir sobre ele uma força horizontal. Agora ele está na horizontal. Lembre-se, vertical e horizontal você tem que memorizar da mesma forma que você aprendeu direita e esquerda.
Por quê? Porque isso, às vezes, no exercício pode complicar muito o aluno. O outro falava, ó, vertical para baixo. Esse falou agora na horizontal. Em física, um corpo desse, a princípio, todo corpo que eu aplico uma força horizontal, ele vai se mover. É lógico, se eu tiver uma caixa de 300 kg e eu sozinho aplicar uma força, ela não vai se mover. Mas no caso do exercício, ele se move. Também, senão eu teria que pegar os enunciados, eles iam ficar muito grandes se eu tivesse que detalhar absolutamente tudo. Então, quais foram os dados que ele me deu nesse? Ele me deu a massa, que é 8 quilogramas. Ele me deu a força que está sendo aplicada, que é uma força de... Então ele fala, em determinado instante aplicamos ao bloco uma força horizontal de intensidade 10 newtons. E no final ele vira e fala, considere G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então esses foram os dados que ele deu. Aí ele vira, calcule. O que ele me pede na letra A? Na letra A ele pede a intensidade da força normal antes da aplicação da força. Esquece essa daqui. Então o que ele quer na letra A? Ele quer a normal. Antes da aplicação dessa força, eu falo, o corpo estava inicialmente em repouso. Então eu só tenho duas forças agindo sobre ele. Toda vez que um corpo estiver apoiado sobre uma superfície horizontal, cuja força resultante é igual a zero, então não tinha nenhuma força, ele está em repouso, primeira lei de Newton. A minha normal vai ter o mesmo valor do peso. Isso aqui eu vou resolver de outra forma. Uai, se a normal é igual ao peso, qual que é o valor do peso? Eu venho aqui, o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então o peso é igual. Qual que é a massa? 8. Qual que é a gravidade? 10. Então meu peso é igual a 80 newtons. Mas eu não quero peso. Só encontrei o valor porque ele fala que normal é igual ao peso. Então quanto que vale a minha normal? 80 newtons. Então daí. Agora nós vamos para B. O que ele me pede na B? A B ele vira e fala o módulo da aceleração adquirida pelo bloco após a aplicação da força horizontal. Quem ele quer agora? Ele quer a aceleração. Lembre-se, toda vez que eu estiver falando de leis de Newton e ele me pedir aceleração, eu vou usar a segunda lei. Força é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui, o que acontece? O corpo em movimento, lembra, eu estou andando num plano horizontal. Eu não sinto o peso do meu corpo. Por quê? A normal anula o peso. Tá vendo? Elas têm o mesmo valor. Mesma direção, sentido contrário. 80 menos 80, 0. Então, na vertical, eu não tenho nenhuma força sendo aplicada. Então, eu vou analisar agora na horizontal. Na horizontal, eu tenho apenas essa força. Força é igual a massa vezes aceleração. Qual é o valor dessa força? 10. Qual que é o valor da minha massa? 8. Vezes a aceleração. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, minha aceleração vai ser igual a 10 dividido por 8, isso aí dá 1,25 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí resolvido os dois exercícios. Pessoal, física lembra da interpretação de texto do enunciado. Leitura é tudo. Vocês leiam um livro que vocês têm em mãos, mas eu sempre defendo, leia qualquer tipo de literatura, mas não fique sem ler. Leia, e isso vai melhorar muito a sua interpretação de texto e resolva os exercícios. Então esses dois aqui surgiram para auxiliar. Você viu o vídeo, viu como faz? Ele vai te ajudar a fazer a sua lista. O outro vídeo, que é a correção da lista anterior, já foi postado. Eu postei ele na terça-feira para auxiliar vocês no estudo da prova. Pessoal, tenha bons estudos e até a próxima.